Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos derivar três funções com a regra da cadeia que possuem regra da cadeia dentro delas, e não são três funções quaisquer não, são três funções difíceis de serem derivadas, cheias de pegadinha aí no meio. Nós temos as expressões aqui adiante de f de x, de g de x e de h de x, mas antes de começar a derivá-las, não se esqueça de deixar sua curtida aqui no vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal, porque isso significa muito pra gente. Três funções, três derivadas nada fáceis, começando, claro, pela primeira, pelo f de x, que é igual a seno de cosseno de 3x menos ln de x vezes e elevado a x. Nós temos aqui uma regra da cadeia, dado que nós temos uma função dentro de outra, na verdade duas regras da cadeia. Nós temos uma função 3x dentro da função cosseno e por sua vez dentro da função seno. E nós temos aqui também uma regra da cadeia com produto aqui dentro. Nós temos um produto de duas funções dentro desse ln. Como é que fica nosso f' de x? Nosso f' de x é primeiramente a derivada de seno, no caso cosseno, daquilo tudo, cosseno de 3x, vezes a derivada do que aparece aqui dentro, a derivada de cosseno de 3x. E nós temos agora menos, derivada de ln de alguma coisa é 1 sobre aquela coisa, 1 sobre x vezes e elevado a x, vezes a derivada da coisa, a derivada de x vezes e elevado a x. Aqui nós temos então uma regra do produto e aqui nós temos novamente uma regra da cadeia. Então o nosso f' de x ele vai ficar um pouco maior. Ele é igual a cosseno de 3x vezes derivada de cosseno é igual a menos seno, no caso de 3x. Como não é cosseno de x, mas cosseno de 3x, nós temos ainda que derivar a função de dentro, derivar o 3x. Se você quiser colocar 3 já aqui, sem problemas, derivada de 3x ela é igual a 3. Tudo isso menos 1 sobre x e elevado a x, regra do produto. Derivada de x vezes e elevado a x é igual a 1 derivada de x vezes e elevado a x, mais x vezes derivada de e elevado a x, essa é difícil, é ele mesmo. Portanto, nós temos aqui o f' de x como menos 3, dado que nós temos o 3 aqui, o menos, aliás, vem daqui, vezes cosseno de 3x vezes o seno de 3x. Tudo isso menos aquele termo do parênteses sobre o termo fora do parênteses, sobre o x vezes e elevado a x. Então, x elevado a x vem aqui embaixo e aqui nós temos e elevado a x mais x e elevado a x. Jamais, nunca na sua vida faça isso. Isso aqui está errado. O que você pode fazer é colocar o e elevado a x em evidência, reescrevendo o f' de x como tudo isso menos o e elevado a x vezes 1 mais x sobre x e elevado a x. Corta aqui, nós temos agora a nossa resposta final. Portanto, o f' de x ele é igual a menos 3 cosseno de 3x vezes o seno de 3x, tudo isso menos 1 mais x sobre x. Vamos agora para a mais lenta de todas, a derivada de g de x. No caso, nós temos um quociente aqui, então ela vai dar bastante trabalho. Então vamos lá. Como foi dito, nós temos aqui uma regra do quociente. Portanto, o nosso g' de x, ele fica... Derivamos a função de cima, e elevado a x ao quadrado vezes ln de x. Nós precisamos derivar ainda, só estou indicando aqui a derivação. Vezes a função de baixo, x ao quadrado menos 2 ao cubo, menos função de cima, ln de x, vezes a derivada da função de baixo, derivada de x ao quadrado menos 2 ao cubo, indicamos aqui a derivada, tudo isso sobre x ao quadrado menos 2 ao cubo ao quadrado. Ao quadrado é mais conhecido como a sexta, dado que nós multiplicamos os expoentes, 2 e 3. No nosso g' de x, nessa primeira derivada nós temos uma regra do produto. Então olha só, nossa derivada vai ficar derivada da primeira função, derivada de e elevado a x quadrado vezes ln de x, mais a primeira função vezes a derivada do ln de x. Lembrando que tudo isso está sendo multiplicado por x quadrado menos 2 ao cubo, menos e elevado a x quadrado vezes ln de x, vezes a derivada de x quadrado menos 2 ao cubo. Não vou derivar agora porque não vai caber, mas você já poderia derivar esse termo, x ao quadrado menos 2 a sexta aqui embaixo.
embaixo. Então, vamos fazer agora a derivada do e elevado a x quadrado. Aqui nós temos uma regra da cadeia. Bem divertido esse exercício, não? Nós temos uma regra da cadeia, derivada de uma exponencial é a própria, vezes a derivada do expoente, dado que nós temos uma regra da cadeia, vezes 2x, que é a derivada de x ao quadrado. Tudo isso vezes ln de x, mais e elevado a x ao quadrado, vezes a derivada do ln de x, que é igual a 1 sobre x, então, sobre x. Esse termo está sendo multiplicado pelo x ao quadrado menos 2 ao cubo, menos e elevado a x ao quadrado vezes ln de x, vezes a derivada de x quadrado menos 2 ao cubo. Agora, tombamos o 3 vezes x ao quadrado menos 2 ao quadrado, vezes a derivada da função de dentro, vezes 2x. Tudo isso novamente sendo dividido por x quadrado menos 2 à sexta. Nós vamos fazer só mais uma simplificação, porque esse exercício já está mais longo do que o esperado. Então nós temos aqui o 2x vezes e elevado a x quadrado vezes ln de x, mais e elevado a x ao quadrado sobre x, todo esse cara aqui multiplicado por x quadrado menos 2 ao cubo, menos 3 vezes 2x, que é igual a 6x, vezes e elevado a x ao quadrado vezes ln de x, vezes novamente x quadrado menos 2 ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado menos 2 à sexta. Ainda tem coisa para simplificar aqui, mas vamos passar para o h de x, porque esse exercício já deu o que tinha que dar. Terceiro exemplo, h de x, que é igual a ln de e elevado a x à oitava menos 2x à quarta menos x, mais arctangente de 1 sobre x. Já adianto que aqui tem uma sacada para nós melhorarmos essa derivação do primeiro termo. Então vamos lá. Se você lembrar que ln de e elevado a a é a mesma coisa que a vezes ln de e, que por sua vez é a mesma coisa que a, dado que ln de e é igual a 1, a sua vida no cálculo dessa derivada ela fica muito mais fácil. Isso porque nós podemos reescrever esse termo como simplesmente x à oitava menos 2x à quarta menos x, dado que nós temos o e elevado a alguma coisa, só que nós temos o ln desse e. Portanto, ln de e elevado a essa coisa é simplesmente essa coisa. Vamos reescrever o h de x, não estamos derivando ainda. O h de x é x à oitava menos 2x à quarta menos x mais arctangente de 1 sobre x. E agora sim, nós partimos para o cálculo da derivada. Derivada de h, h' de x é igual a, para os três primeiros termos nós temos um polinômio basicamente, então isso aqui é igual a 8x à sétima menos 8x ao cubo menos 1, essa foi fácil, mais derivada de arctangente de u é igual a 1 sobre 1 mais u ao quadrado vezes u'. Se fosse arctangente de x, seria simplesmente 1 sobre 1 mais x ao quadrado, porém nós temos uma função dentro do arctangente, então a nossa derivada vai ficar 1 sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado vezes a derivada de 1 sobre x. Lembrando que a derivada de 1 sobre x é a mesma coisa que a derivada de x elevado a menos 1, já que 1 sobre x pode ser reescrito como x a menos 1. Essa derivada ela fica menos 1 vezes x, subtraindo 1 no expoente, x a menos 2. Portanto, menos 1 sobre x ao quadrado. E olha só, o nosso h' de x, ele fica 8x a sétima menos 8x ao cubo, menos 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado vezes a derivada desse cara, menos 1 sobre x ao quadrado. Nós podemos multiplicar esse x ao quadrado por esses dois termos aqui, ficando então com h' de x, que é igual a 8x à sétima menos 8x ao cubo menos 1, que é a multiplicação desse 1 com esse menos 1, sobre x ao quadrado mais 1, que é a multiplicação do x ao quadrado por 1 sobre x ao quadrado e por 1 também. Então nós temos aqui a resposta da derivada de h de x, o nosso h' de x.